todos, bem-vindos a mais um Conversas do Contra, desta vez com o Nuno Lobreiro e com o professor Nuno Garopa, da George Mason University, Instituto Antonin Scalia, Law School, um grande nome do conservadorismo, um juiz textualista. E aqui estamos com o Nuno Garopa. Olá, Nuno. Olá, Nuno. Olá. Bom dia aqui e boa tarde aí. Boa tarde aqui. Muito bem. Nuno Garopa, foste apontado várias vezes como o próximo Ministro da Justiça em Portugal. Porquê é que nunca tomaste posse? Porque poderias, de facto, reformar a Justiça? Não, sabes que isto é mais fácil ser apontado como um ex-futuro Ministro do que, de facto, ser Ministro da Justiça em Portugal. Portanto, é muito mais fácil estar sempre que se forma governo, ser um nome citado, mas nunca ser Ministro. Até porque ser Ministro da Justiça em Portugal é uma dor de cabeça que eu não desejo, nem a mim, nem aos piores inimigos. E, portanto, acho que é melhor ficar sempre... Isto faz lembrar aquela conversa que havia do António Vitorino aqui há uns 30 anos, 20 e tal anos, que era, como é que era? Não há dança que a Dona Constança não esteja. É a mesma coisa, é melhor assim, porque, de facto, a justiça em Portugal é um assunto muito complicado e, definitivamente, pobre do ministro que vai para lá. Pois. Imagino que assim, é o inferno, talvez, não é? É o purgatório. Claro, eu acho que isto tem muito a ver com aquilo que as pessoas querem fazer na vida, não é? Eu admito que haja pessoas... Vamos pôr de lado, enfim, aquela coisa de que há pessoas que querem ser ministro por ser ministro. Mas eu admito que haja pessoas que querem ser ministro porque acham que têm um projeto para a área que vão encabeçar. Eu simplesmente acho em Portugal que, não sei se é já dos meus cabelos brancos, e já não ter, provavelmente, jovem de 30 anos, acho que, de facto, nenhum projeto para a justiça, neste momento, tem condições para ser implementado. E, portanto, ser ministro para não implementar um projeto, acho que não vale a pena. Isso é interessante. O que é que tu vês como essa principal força de bloqueio? É o quê? É o célebre Bloco Central de Interesses ou a oligarquia instalada? Eu acho que tudo se reforça, porque acho que há o Bloco Central de Interesses, há a oligarquia instalada, depois há os interesses pequenos corporativos, que eles próprios acabam por se entrelaçar com os interesses da oligarquia eu diria mesmo da cleptocracia e dos interesses instalados. E depois há, de facto, fora já mesmo da área da justiça, quer dizer, todo o contexto português é sempre contrário à mudança. Quer dizer, não é cultural, possível fazer... não é? Claro. Quer dizer, é impossível fazer, já disse isso várias vezes, é impossível fazer uma mudança na justiça que ponha a justiça a ser um Rolls Royce, se depois o motor continua a ser a da carroça. Portanto, é impossível, de repente, que os funcionários públicos na área da justiça passem a ser a quinta maravilha, quando o resto do Estado tem os problemas que tem. Portanto, as coisas são como são, e, portanto, acho que, enfim, volto a dizer, talvez seja já ter mais idade, acho que essas grandes mudanças não se vão fazer, pelo menos durante a minha vida útil. E há depois também aquela questão da tradição muito positivista, não é? Por oposição ao modelo mais anglo-saxónico de maior liberdade na jurisprudência, mas, que repara, também não é o tentar alterar por decreto é contra claro, a natura, a própria ideia do projeto, não é? É mais, e eu acho que o que aconteceu nos últimos 20 anos, e não é só em Portugal, mas acho que Portugal é um bom exemplo na justiça, acho que a justiça espanhola e italiana têm problemas semelhantes, foi que quanto mais o mundo se globalizou ao nível da justiça, e essa globalização é anglo-saxónica, mais os sistemas de transição francófona se entrincheiraram a insistir na persistência de um sistema que não vinga. E, portanto, em vez de se abrir à globalização e perceber, calma, de facto o nosso sistema tem problemas estruturais que precisam de ser resolvidos e vamos pensar como é que os resolvemos, fizemos o contrário, que é entrincheirar e cabeça, avestruz com a cabeça na areia a dizer não, assim é que está bem, assim é que está bem, assim é que está bem. E temos um bom exemplo, quer dizer, nós hoje ouvimos já na conversa sobre a justiça em Portugal, abertamente, a ideia de que medimos o sucesso da justiça pelo número de inquéritos. Agora, se nós nos abstrairmos um bocadinho da questão, abrir inquéritos não resolve problema absolutamente nenhum. E nós já temos neste momento milhares de inquéritos abertos. O que nós precisamos é de julgamentos e condenações. E continuamos a não ter julgamentos e condenações. Portanto, o próprio discurso ele próprio já se auto-justifica a si próprio. Uma pergunta ao João, desculpa-me, se calhar ainda antes de irmos aos Estados Unidos, vês uma diferença na forma como uma maioria PSD
ou liderada por PSD, e estou a pensar, por exemplo, a Paulo Teixeira da Cruz tentou fazer uma série de reformas extensas no Ministério da Justiça. Vês uma diferença da maneira como há uma abordagem por parte do PSD quando é ele a liderar ou quando há o PS a liderar, ou da tua perspectiva é mais ou menos a mesma coisa? Na minha perspectiva acaba por ser mais ou menos a mesma coisa. Como tu acabaste de dizer, utilizaste a palavra certa. Tentou fazer algumas reformas. O meu problema é que nós temos que fazer a reforma da justiça e não fazer mais reformas. E por mais reformas o quê? Voltar a alterar o Código de Processo Penal, voltar a alterar o Código de Processo Civil, mudar mais umas coisinhas ali, mudar mais umas coisinhas aqui. É evidente que as reformas que a Paulo Teixeira da Cruz fez, como algumas das reformas que tem feito a atual Ministra, não estão erradas, simplesmente não vão ao âmago do problema. O âmago do problema é que nós temos um sistema que não está desenhado para servir a economia e a sociedade do século XXI, mas para servir a sociedade e a economia do século XX, isto já sendo otimista. E, portanto, há aqui um desajustamento total, não é? Quer dizer, nós percebemos que o que a Paulo Teixeira da Cruz e a atual Ministra fizeram foi, de alguma forma, por exemplo, acelerar as decisões nos tribunais cíveis. Criou-se um problema administrativo ou fiscal, não é? Que temos processos atrasados 5 e 6 anos agora a nível administrativo ou fiscal. Isto é como o velho cobertor. Puxou-se o cobertor para um lado para tentar resolver ali um bocado o problema, destapou-se outro problema. Isto só se resolve alterando completamente a equação. Dentro da equação, vamos continuar com a política do cobertor. Mesmo a atual Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, eu acho que nenhum de nós não assina aquilo. Qualquer pessoa assina aquilo. Quer dizer, aquilo são um conjunto de crenças que qualquer um tem. Como é que aquilo se vai implementar e aplicar? Ninguém sabe, não é? Porque exige recursos, não há. Exige formação, não há. Existe disponibilidade do Estado, não há. E, portanto, depois, como dizia o Costa e Silva em geral aqui há uns dias, o problema, como é que ele dizia? O problema não é o projeto, o problema é a falta de execução. Pois, o problema é a falta de execução. Projetos há. Falta de execução é que é o problema. E esse problema nós não resolvemos, nem na Justiça, nem em nada, não é? Não é nada. Aliás, se tivesses tomado posse, muito provavelmente aconteceria a mesma coisa que aconteceu ao Álvaro Santos Pereira. Veio lá de fora, eu não sei se aguentava tanto com um espírito completamente revolucionário. Não me tratem por senhor professor doutor, eu sou uma pessoa como vós, e em 6 meses era o opróbrio geral, não é? Sim, e aguentou 2 anos, eu não sei se aguentaria 2 anos. Portanto, sim, acho que a questão é mesmo essa, porque a certa altura também todos percebemos que, evidentemente, uma pessoa não pode ser ministro e bater com a porta todos os dias, porque a certa altura, quer dizer, há um mínimo de lealdade e de funcionalidade. E, portanto, acho que essas questões criam problemas. Enfim, nós, do próprio livro que o Álvaro escreveu sobre isso, é evidente que o Álvaro sai, mas provavelmente já teria pensado bater a porta várias vezes até à porta final, não é? Quer dizer, e de facto uma pessoa ser ministro e perceber que não pode implementar um projeto, porque não tem condições políticas, e no caso dele até eram condições até de alguma forma partidárias, enfim, porque os partidos não se entendiam sobre o que queriam fazer, acho que é de facto perder o tempo, e portanto acho que não está no meu projeto. Tu recordas a famosa história dos pastéis de nata, quando o Álvaro Santos Pereira falou nos pastéis de nata como um produto de futuro português, foi a galhofa geral, mediática, pública, e hoje em dia os pastéis de nata são um ex-libris português. Sim, mas temos que ver aqui um pouco como as coisas se alimentam. Evidentemente que há uma máquina de propaganda mediática contrária àquilo que era o Álvaro e aquilo que era a coligação da direita, não é? Só que essa máquina, propaganda poderosa, depois encontra terreno fértil numa cultura que é contra a mudança. E, portanto, isto tudo se reforça, porque é muito mais complicado em Portugal montar uma máquina de propaganda poderosa para fazer mudanças, porque isso esbarra na cultura popular. Agora, uma máquina que ela já é mediática e poderosa, e em cima simplesmente potencia aquilo que já é, digamos, a intuição geral do português, que é isto está bom como está e o melhor é não mudar nada, tem de facto terreno fértil em Portugal. O sucesso do atual governo, na minha opinião, não é só porque é de esquerda e tem os jornalistas e a máquina toda. É porque o que o governo vende é aquilo que as pessoas querem ouvir, que é possível viver bem sem fazer mudanças. Ora, isso é exatamente aquilo que 80% do eleitorado português quer ouvir, mesmo estando a ser enganado. Portanto, e isso, aliás, o Presidente da República é outro que faz exatamente a mesma coisa, que vende essa mensagem. É possível ser feliz sem mudar absolutamente nada. Isso é o que as pessoas querem ouvir. É a quadratura do círculo, não é? Quer dizer, claro, vendem o progresso
com a ideia, no fundo, são conservadores, que são os guardiães do status quo, vendendo a mudança completa. E infelizmente, o problema em Portugal é que isso tem terreno fértil. Quer dizer, uma das coisas que eu costumo dizer que mais... Já nem vou falar dos 150% de dívida, ou quase 150%, ainda vamos ser poligrafados aqui, portanto, os quase 150% de dívida pública que vamos ter. Mas nós temos outra questão que é evidente para todos nós, que é a economia está estagnada há 20 anos. Não é? E quando a iniciativa liberal diz que a economia está estagnada há 20 anos, teve o polígrafo para confirmar, como se isto fosse uma questão que requer ser poligrafada. Quer dizer, isto é um dado, estamos estagnados há 20 anos. O que é espantoso na sociedade portuguesa é que isso não seja objeto de debate. É que isso necessite de um polígrafo. Quer dizer, o normal no debate político é que se andasse a tentar explicar como é que há 20 anos que estamos estagnados. E não. Cada vez que se diz há 20 anos que estamos estagnados, a resposta é mas o ano passado, graças ao PS, crescemos 2,5%. E, portanto, esse problema já está resolvido. Quer dizer, portanto, há aqui depois uma infantilidade na forma como o próprio espaço público debate questões de fundo, que é a questão, estamos estagnados há 20 anos. João, estás sem som. Estás sem som. Portugal está estagnado há 20 anos. Em contrapartida, os Estados Unidos parecem estar a explodir, ou a implodir, não sei. Diz-nos tu. Tu, recentemente, numa entrevista, disseste que havia uma coisa chamada trumpismo. Coincidentemente com uma coisa de que se falava antigamente, que era o reaganismo, até havia o Reaganomics. Mas não se fala de um obamismo ou de um bushismo. O que é que faz de Trump um homem diferente, suficiente para deixar doutrina? Eu acho que ele fez o mesmo que o Reagan, que foi alterar a coligação de base do Partido Republicano. Não é? E é por isso que eu acho que não há obamismo, porque o Obama não alterou, não somou nada àquilo que era a coligação tradicional do Partido Democrata. Como Bush não somou nada àquilo que seria a coligação herdada de Reagan. Eu acho que o Partido Republicano tem um grande problema nos Estados Unidos, que nós percebemos imediatamente, que é, desde 1988, quando Bush pai foi eleito presidente, até agora, o Partido Republicano em eleições presidenciais em voto popular só ganhou uma eleição que foi em 2004. Quer dizer, 2000 e 2016 ganhou o colégio eleitoral e agora voltou a perder no voto popular. Isto é um problema de fundo do Partido Republicano. Na verdade, poderíamos até dizer que se não fosse o colégio eleitoral, mecanismo que os Founding Fathers pensaram ser útil aos Estados Unidos, os Estados Unidos seriam um país de partido dominante, porque teriam tido o Partido Democrata a ganhar todas as eleições desde 1992, quando o Clinton foi eleito. É evidente que há a fazer um parênteses aqui, é evidente que se o sistema não houvesse colégio eleitoral, pode ser que as pessoas mobilizassem de forma diferente e houvesse algumas alterações de voto, não ponho isso em causa, mas isto dá um pouco a sensação do problema do Partido Republicano. O Partido Republicano tem um problema da sua coligação eleitoral, que a sua base demográfica sistematicamente é insuficiente para ganhar folgadamente umas eleições presidenciais. E eu acho que o Trump o que fez foi tentar, não sei se consciente ou inconscientemente, isso agora já depois podemos discutir se ele tinha esse objetivo conscientemente, ele reequacionou essa base eleitoral em 2016, indo buscar aquilo que é o voto dos brancos pobres, que tradicionalmente votavam no Partido Democrata. Aquilo que chamaríamos o eleitorado típico blue collar das fábricas, que Trump conseguiu ir buscar. Desta vez, independentemente do que venha a acontecer no fim, eu acho que ele volta a surpreender as eleições, porque ele, no caso muito concreto da Flórida, vai buscar algum voto latino. E eu acho que é por aí que a coisa vai ter aqui para os próximos anos pelo Partido Republicano. Ele aumentou a votação em 5 milhões. Sim, e parte do voto que ele na Flórida claramente vai aumentar é o voto latino. E, portanto, há um voto latino que está disposto a votar numa plataforma mais de direita. E afro-americano também. Claro que isso significa que a próxima pessoa terá que ser uma retórica anti-imigrante menos feroz para ir buscar mais desse voto latino, porque isso funcionou muito concretamente na Flórida, porque é um eleitorado latino, venezuelano, cubano, antissocialista. Não funcionou no Arizona, que é um eleitorado latino-mexicano e que é menos sensível a esse tipo de retórica, mais sensível à retórica da imigração. Mas eu acho que isso prova que o Partido Republicano com Trump está a reequacionar e a redimensionar a sua coligação.
O problema do Partido Democrata é que perdeu parte desse voto branco pobre e não conseguiu recuperar com Biden. Apesar de podermos dizer que Biden é a pessoa mais votada de sempre, porque também foi a eleição mais participada de sempre. Mas a verdade é que Biden não conseguiu, de alguma forma, recuperar parte desse eleitorado para a sua coligação. Aliás, eu acho que destas eleições vai sair um problema do lado democrata, que é a coligação democrata está num ponto rebuçado, não é? Porque vai ter que tomar uma decisão profunda. Ou vira ao centro com uma retórica mais centrista para ir buscar esse voto, ou de facto entra no New Green Deal da Ocasio e vira completamente à esquerda, e já se está a ver alguns desses resultados em termos eleitorais. Mas o problema dessa viragem à esquerda, e que parece ter um peso muito grande dentro da própria lógica do Partido Democrata, a julgar pela escolha para a vice-presidência, o problema desta viragem mais à esquerda é um aprofundar das consequências da globalização, que é precisamente aquilo que está na origem da transferência do blue collar voter do Partido Democrata para o Partido Republicano, não é? Sim, mas repara, o grande problema é assim, a minha visão sobre os Estados Unidos é que se nós tivéssemos um sistema mais proporcional, tudo isto se resolvia porque haveria 3 ou 4 partidos e era uma questão de ver como é que os partidos se coligam no governo. O problema dos Estados Unidos é, ao ter estes 2 partidos, e não há qualquer... Aliás, o que estas eleições vieram demonstrar é que o terceiro partido desapareceu, não é? Portanto, parte desses milhões de votos que o Biden e o Trump ganham, alguns são mais participação, mas outros é o completo afundamento do Partido Libertário, que teve 3% do voto com Gary Johnson em 2016 e agora desaparece, está abaixo de 1%. E, portanto, isso são alguns milhões de votos que, evidentemente, vamos ver depois se foram mais para Biden ou mais para Trump, também não é claro como é que isso aconteceu. Mas o que eu quero dizer é, as coligações vão ter que elas próprias reavaliar-se internamente. A influência da ala mais radical dentro do Partido Democrata, em parte, também já reflete, digamos, aquilo que nós chamaríamos em Portugal o grupo parlamentar na Câmara dos Representantes. É que, claro, eles têm uma sobre-representação dentro do seu grupo dos estados de Nova Iorque, da Califórnia e todos esses estados, que obviamente são mais radicais. Os democratas eleitos por estados mais moderados, como seja a Flórida ou o Sul, são neste momento uma minoria dentro do próprio partido. Por exemplo, uma das novas representantes eleita aqui pelo estado da Virgínia, onde eu estou, é uma senhora que, se olharmos para as suas intervenções, passa perfeitamente por republicana moderada. No entanto, está dentro do grupo, é democrata. Só que isso é uma ala minoritária dentro do Partido Democrata neste momento e, portanto, vamos ver como é que vai haver. Eu acho que a presidência Biden, desse ponto de vista, vai ser muito, muito complicada. Portanto, dás isso como adquirido. Eu acho que neste momento, com as notícias que temos, acho que é o presidente Biden, porque se ele ganha em Nevada, Pensilvânia, Geórgia e Arizona, Trump terá que alterar esses 4 estados no Supremo Tribunal. Vejo muito complicado conseguir alterar os 4 estados no Supremo Tribunal. Uma coisa é alterar um estado, como foi o caso da Flórida em 2000. Outra coisa são 4 estados. E diz-me uma coisa, Nuno, com o Biden enfraquecido, debilitado, teremos muito provavelmente, é o cenário mais provável, a Kamala ou Kamala, como é aí uma polémica, Kamala Harris como presidente dos Estados Unidos. Não vês essa ala democrata radical socialista a tomar demasiada importância e com a retórica do Green New Deal, o risco de termos uns Estados Unidos socialistas, até porque, como tu já disseste no início, a maioria popular democrata implica um partido único, praticamente. Como é que tu vês a progressão da situação? Eu acho que as dinâmicas são complicadas, porque, por exemplo, do ponto de vista da Kamala Harris, eu acho que o grande objetivo dela vai querer ser presidente 3 vezes, não é? Quer dizer, vai querer ficar ao nível do Roosevelt, não é? Fazer esta presidência indireta, não é? E depois fazer as 2 presidências com ela diretamente eleita. Quer dizer, é muito complicado, eu acho, olhando para os resultados, pensar que se virar à esquerda, isso vai reforçar as suas possibilidades eleitorais dentro de 4 e 8 anos. Portanto, tenho alguma dificuldade. Segundo, há o problema do Senado. O Senado vai ter uma maioria republicana. Qualquer viragem à esquerda vai significar inação. Ou seja, muita retórica, muitos programas de televisão, muita gente a chorar, mas não podem fazer nada, porque o Partido Republicano não vai deixar passar nada dessa legislação no Senado.
Um dos problemas que já se vai colocar é a própria nomeação de juízes. Porque o Partido Democrata pode chorar o que quiser, mas com uma maioria republicana no Senado, arrisca-se a não nomear nenhum juiz. E não é só do Supremo, é do sistema federal todo. Ou seja, passar 4 anos sem conseguir nomear um juiz. Para fazer isso, vai ter que fazer acordos com o Partido Republicano. E, portanto, eu acho que a Harris é mais pragmática daquilo que algumas pessoas acham. E eu acho que ela vai, de alguma maneira, chegar a acordos com o partido, ou com alguma parte do Partido Republicano. Eu acho que nós vamos ver uma governação muito mais ao centro e que vai desapontar muitas pessoas na ala mais radical do Partido Democrata. Mas, Nuno, eu gostava de se calhar ir aqui um bocadinho à questão da... Quer dizer, o processo ainda não está terminado. Estamos o presidente atual, o Donald Trump, diz que há um conjunto enorme de processos que vai colocar em tribunal, nestas diferentes eleições que está a disputar. Quer dizer, e de facto, para nós, europeus, e eu tenho, em Portugal, tenho alguma experiência de lidar com atos eleitorais, esta ideia de termos contagens que não são fiscalizadas, como acontece, por exemplo, aconteceu, por exemplo, em Detroit, temos estes milhões de mail-in ballots que não se sabe onde é que vêm, nem como é que aparecem à meia da noite, paragens na contagem dos votos, e depois quando recomeçam, há aqui uns votos que não estavam declarados e que, entretanto, aparecem, que são 98% para um candidato que, por acaso, é o candidato do mesmo partido daqueles que estão a fazer a contagem. Quer dizer, isto, para um europeu que não esteja com o Trump Derangement Syndrome, isto, no mínimo, cheira a esturro, não é? A minha pergunta é, de uma perspectiva prática, nós sabemos que estes processos vão ser colocados em tribunal, sabemos que a fiscalização a posteriori daquilo que se passou vai ser obviamente morosa e complicada. Isto é possível? Está resolvido até dia 8? Não há aqui uma possibilidade de, por simplesmente, o processo natural, eletivo, ser perturbado por esta questão legal e de batalha judicial? Eu não vejo muito bem como, porque a batalha judicial vai ter duas componentes. Uma é se houve ou não houve fraude eleitoral. Aí, os processos, quem põe o processo é a administração Trump, tem que demonstrar, tem que entregar provas dessa fraude. Não há provas, até agora. Portanto, há inuendos, há suspeitas, mas não há provas. Portanto, isso é uma matéria de facto, não é? Portanto, vão ser os tribunais locais que vão ter que julgar. Não havendo alguma prova, as coisas alteram-se. Até o que sabemos neste momento, não há provas. Portanto, não havendo provas, vai acontecer o que já lhe aconteceu no Michigan. E aconteceu agora na Geórgia, o juiz manda para casa. Quer dizer, tem que cá voltar com provas. Sem provas, isto não há condições para abrir uma ação judicial. Outra questão é a contagem dos boletins de voto que chegaram por correio e que estão a ser contados fora da hora. Isso aí é uma questão complicada, mas que eu acho que o problema são os 5 Estados. Porquê? Porque voltamos ao argumento de 2000. O argumento de 2000 foi que só podem ser contados os boletins de voto que a lei eleitoral do Estado permite que sejam contados. Não compete a um juiz decidir votos contados depois da noite eleitoral são votos legítimos. Ou isso está explícito na lei ou não está. No caso da Pensilvânia não está, pois não? Não está. Exatamente. Por isso, o caso da Pensilvânia é fácil, mas é um Estado. O problema é que na Nevada, no Arizona e no Michigan, a interpretação da lei já é diferente. E essa interpretação não pode ter que ir ao Supremo para ser clarificada? O Supremo vai ter que fazer essa interpretação. Agora, há uma maioria conservadora, não é? É verdade. Agora, o problema é que o Supremo faça essa interpretação nos 3 Estados ao mesmo tempo, para além da Geórgia. A não ser que haja notícias de retumbante fraude eleitoral mesmo. Isto é outra questão. Portanto, foi o que eu disse. Uma questão é o caminho da fraude. O caminho da fraude só pode ser litigado havendo algum tipo de prova. E eu, até agora, não há nenhum tipo de prova. Vamos ver, pode ser que venha a haver. E, nesse caso, altero o que estou a dizer. O outro caminho é o caminho da contagem, que é um caminho distinto. Que a questão não é se houve fraude ou não houve fraude. A questão é, estão a ser contados votos que pela são lei legítimos eleitoral... ou não? Exatamente, são votos ilegítimos pela lei eleitoral do Sim. Estado. E que um juiz vir dizer que são legítimos é inconstitucional, porque o juiz não tem poder para fazer isso. Quem tem que fazer isso é o legislador, e se o legislador não fez, paciência.
Esse argumento eu acho que tem base legal para ir até ao Supremo. A questão é qual é a probabilidade do Supremo fazer essa interpretação para os 5 Estados ao mesmo tempo. E eu, do pouco que vou conhecendo destas coisas, parece-me que na Pensilvânia é claríssimo, nos outros Estados as interpretações são mais ténues, não sei, vamos ver o que é que o Supremo Tribunal diz sobre isso. De qualquer forma, aquilo que o não estava a dizer, eu acho que vem à raiz do problema. A raiz do problema é como é que tantos Estados nos Estados Unidos têm uma administração eleitoral deste teor em 2020. Quer dizer, a Flórida teve um problema em 2000, quase teve um problema igual em 2016 e aprendeu a lição. Mudou, pôs máquinas a contar e acabou o problema. Como é que um Estado como a Pensilvânia, sabendo que isto era bastante provável, não tem máquinas? Como é que um Estado como o Michigan não tem máquinas? Isso é que é o problema que aqui está em causa. É como é que estes Estados chegaram a este estado de situação em que estão a contar votos que parece que estamos na Idade Média. A contar votos com umas caixinhas do IKEA, a pôr para um lado os votos de um e pôr para o lado os votos do outro. Isto é que é absolutamente ridículo, até por comparação com Portugal, não é? Nós em Portugal contamos 5 milhões de votos. Quer dizer, estes Estados, alguns deles estão a contar mais do que 5 milhões de votos. E como é que não há máquinas a fazer isso? Depois a outra questão, como disseste, quer dizer, que fizesse algum sentido durante muitos anos que o processo de administração eleitoral estivesse na mão do partido que manda no Estado e que, portanto, o partido que não manda no Estado, de certa maneira, está excluído. Exato. Quer dizer, a partir do momento em que passamos a ter eleições ajustadas, como é que os Estados todos não mudaram a lei para ter ambos os partidos envolvidos no processo de contagem de voto? E diz que a Pensilvânia é cronicamente conhecida como um Estado propenso à fraude eleitoral. Sim, é evidente, mas está mais conhecido também, não é? Historicamente, que foi isso que aconteceu no estado do Illinois em 1960 e que graças a isso Kennedy foi presidente. Foi exatamente a mesma questão, que contaram votos dos mortos e votos de pessoas que não existiam, porque a máquina de contagem de votos em Chicago era uma máquina do Partido Democrata. Quer dizer, como é que 60 anos depois o problema persiste? E isto obviamente resolve-se facilmente com máquinas. Se houver contagem por máquinas, a não ser que vejam depois teorias da conspiração de que as máquinas estão feitas assim ou assado. Mas, quer dizer, a partir do momento em que há máquinas, como houve na Flórida, não só não há questões sobre isso, como está fechada a contagem na noite eleitoral. É a questão da fiscalização de ambos os partidos em disputa. Quer dizer, eu participei em inúmeras mesas de voto durante muitos anos e, quer dizer, nunca passou pela cabeça de ninguém. Toda a gente contou todos os montes de votos. Portanto, basta isso, a ter os interesses de todos, todos os pontos de interesse em litígio eleitoral estarem a fiscalizar para ter a certeza que as coisas correm bem, não é? O problema é quando não há essa transparência. Agora, Nuno, eu gostava de colocar aqui uma questão. Parece evidente, para quem está de fora e no ambiente mediático, enfim, um bocado até enlouquecido, em que vamos vivendo os dias de hoje, que se por alguma razão, quer pelo caminho da contagem, quer porque apareçam provas de uma fraude eleitoral, de alguma maneira o Donald Trump conseguir ganhar no Supremo, ainda para mais com aquela questão da Amy Barrett, não é? Quer dizer que é já vi muita gente dizer que é um órgão que está muito politizado. Quer dizer, a ideia de que Donald Trump pode sair daqui presidente e com legitimidade política popular, tão mediática, parece muito reduzida. A minha pergunta é, então, e não será a mesma coisa para o Joe Biden? Então, e aquele quase metade dos Estados Unidos que votou, que entrava naqueles comícios com 50 e tal mil pessoas, com o Donald Trump, com um entusiasmo tremendo, muitos deles armados, os chamados deploráveis, contamos um Joe Biden que quer fazer lockdown, quer fazer um conjunto de coisas que economicamente são difíceis, medidas difíceis. Ele tem legitimidade para passar essa agenda? Ainda mais com o Senado contra? Do ponto de vista formal, se ele for o Presidente, terá toda a legitimidade. Mas eu acho que, volto a insistir, eu acho que não vai. Portanto, eu acho que vai ser eu acho que a administração Biden vai ser mais inativa que os últimos anos da administração Obama. E, portanto, os problemas não se vão resolver, vão se agravar. Porque a retórica de ambos os lados vai continuar a polarizar e a culpar o outro lado de que as coisas não se estão a fazer. Eu acho que o que esta eleição mostrou é que Biden não é uma pessoa, mais uma vez, não é o candidato ideal para conseguir fazer pontos. Quer dizer, porque quando se diz Biden tem mais 3% que Trump, isso é praticamente a Hillary teve 2,5% mais que Trump. Portanto, basicamente, não há nenhum landslide, não há uma ir buscar votos ao centro.
o que significa que, de facto, o problema persiste. Isto tem a ver com aquilo que nós já falámos aqui. Isto tem a ver com o establishment do Partido Democrata. Há um problema dentro do establishment do Partido Democrata. O Partido Democrata não consegue simplesmente encontrar um candidato que consiga recompor a sua própria coligação. E, portanto, com uma maioria republicana no Senado, e é preciso não esquecer que na Câmara é verdade que terão uma maioria, mas até, em princípio, será uma maioria muito mais reduzida do que nestes últimos 2 anos, eu não vejo como é que a administração Biden terá qualquer capacidade para ir muito além da retórica que entender ter. Portanto, vai ser uma administração... Não quero usar a expressão americana de um sitting duck durante os próximos... Pelo menos até às intercalares de 2022, mas parece-me claramente que vai ser uma administração inativa. Muito bem. Nuno, nós conhecemos nas redes sociais estamos praticamente todos os dias e nos últimos dias houve uma série de factos que aconteceram aí nos Estados Unidos. Nós também vamos sentindo cá a mão dos investigadores da verdade, dos donos da verdade nas nossas publicações, e vemos pessoas a queixarem-se de censura. Anda alguém a decidir a verdade daquilo que anda nas redes. Vou-te mostrar aqui um curto slide, é só uma imagem, com a secção 230 e uma citação de um tweet do Trump de hoje. Portanto, Twitter is out of control, made possible through the government's gift of section 230. Portanto, o Trump quer alterar a secção 230. Mas, olhando para a secção 230, ela diz simplesmente que nenhum serviço de computador interativo, portanto, nenhuma plataforma, pode ser considerado como um publisher, portanto, como um editor. Ora bem, o Twitter está a agir exatamente como um editor quando apaga tweets do Trump. Nas últimas 48 horas, 70% dos tweets do Trump foram apagados pelo Twitter. Como é que tu vês esta situação a progredir? Independentemente da decisão que vai ser tomada nos tribunais americanos, que não vai afetar diretamente, pelo menos nós aqui na Europa. Aqui na Europa há caminhos diferentes que estão a ser decididos pela Comissão Europeia e virá em breve uma proposta de avaliação e de controle adicional em cima das plataformas digitais. O que é que tu pensas sobre isto? Repara, isto são temas complicados porque, evidentemente, levantam-se várias questões. A primeira é uma questão de fundo, não é? Que é saber se as plataformas das redes sociais são ou não são publishers, no sentido clássico semelhante aos jornais, não é? E o que a secção 230 tentou esclarecer é que não são. E que, portanto, de alguma forma, a secção 230 foi criada para resolver um problema que era a responsabilidade civil ou penal que a plataforma teria pelos conteúdos que divulgava, não é? E tentou-se basicamente esclarecer que não, que ao contrário do jornal, quando pomos uma ação de difamação, pomos à pessoa que escreve e ao próprio jornal, aqui teríamos que pôr a ação contra quem escreve e não ao publisher. Isto complicou-se, penso eu, nesta altura, porque, evidentemente, cria um conflito entre aquilo que é o direito da First Amendment, free speech, de dizer o que a pessoa entende, e aquilo que é o direito ou não de quem é dono da plataforma divulgar ou não divulgar esse conteúdo. Infelizmente, no mundo ideal, isto devia ter sido resolvido antes de chegarmos aqui, não é? Quer dizer, esta questão devia estar absolutamente esclarecida na doutrina jurídica e ficar claro se a plataforma tem ou não tem o direito de censurar, trata-se disso mesmo, de censurar o conteúdo da publicação de determinados indivíduos. E, evidentemente, isto aplica-se aqui como se aplica noutros conteúdos. Qualquer destas plataformas, Facebook, Twitter e qualquer delas, neste momento, já tem a capacidade, por exemplo, de censurar conteúdos pornográficos. Isso exerce essa censura automaticamente até. Automaticamente. Portanto, a questão é quando essa capacidade se estende ao discurso político. Infelizmente, do meu ponto de vista, isto teria uma resolução muito fácil se nós tivéssemos plataformas que
concorressem entre elas num mercado muito mais competitivo. O problema é que o mercado está oligopolizado, para não dizer que está praticamente monopolizado. E isso é que está aqui a exercer o problema. É que quando Donald Trump é censurado, se o mercado fosse perfeitamente competitivo, simplesmente ele e os seus seguidores iam para outra plataforma. A questão é que não se pode criar uma plataforma em 24 horas. É preciso a plataforma já existir e estar disponível. Não, repara, plataformas até há. Há o Parler, há o Gab, obviamente, há Locals, há muitas outras. A questão é transferir o público e a audiência. Mas não só transferir o público e a audiência. A questão é que não há nada te impede que essas próprias plataformas depois possam fazer exatamente o mesmo. E, portanto, isso é garantido, sim. Portanto, aqui há um problema, de facto, de oferta no mercado. Agora, a partir daí, eu acho que depois entramos aqui na questão, nestas questões. Uma delas, que me parece uma grande confusão, e como sabes, eu tenho escrito alguma coisa sobre isso, e sempre a contragosto e levo na cabeça, que é o tema das fake news. É que não há fake news. Isso é uma invenção. Claro. O que há é máquinas de propaganda. E as propagandas distorcem as notícias a favor da ideia que querem fazer propaganda. Como sempre houve, como a União Soviética fez durante anos, e como Cuba fez, e como no Ocidente sempre tivemos. As fake news, o conceito de fake news foi uma invenção do Partido Democrata, da esquerda bem pensante americana, para justificar a sua derrota em 2016. Isto é, a sua incapacidade de perceber o que é que tinha acontecido levou a uma narrativa que é muito mais fácil dizer, não, nós estivemos bem, foi a realidade que esteve mal. E porquê é que esteve mal? Porque era as fake news e os russos. Aqui a conjugação de fake news e os russos, pronto, levaram-nos à derrota. Eu até costumo dizer, eu acho que se Biden for presidente e o Trump tiver que sair, também não tenho grandes dúvidas que o Trump também vai inventar uma narrativa qualquer para justificar porque é que aconteceu. Agora, a partir disso, são narrativas. E as narrativas devem ser discutidas como tal, não como o dogma das fake news e que precisamos de fake news, não é? Portanto, eu acho que esta situação, voltando à questão, acho que esta situação se vai complicar. Não sei se o Trump, pessoalmente, vai tentar litigar isto nos tribunais, o facto do Twitter estar ou não estar calado. Já houve algumas tentativas nesse sentido, mas por outro lado também ninguém impede o Trump de continuar a dar conferências de imprensa e continuar a dizer o que está a dizer, não é? Quer dizer, evidentemente ainda ontem via algumas das pessoas da área do Trump a dizer vamos passar para outro meio e fazer isto noutro meio. Também me parece que isso é perfeitamente possível. O Donald Trump aqui há uns tempos fez tomou uma iniciativa e passou um decreto qualquer que visava uma alteração nesta questão dos 230. Qual é que seria a circunstância política necessária para ser bem sucedido? Ou seja, no sentido de vocês ou não fazem censura, ou só fazem censura, por exemplo, na questão dos conteúdos pornográficos, de resto não podem fazer, se não passam a ter, perdem o direito à exceção. Vamos imaginar aqui, quais seriam as condições políticas para uma coisa destas poder passar? Eu acho que seriam condições em que haja um mínimo de consenso que neste momento não há. Quer dizer, neste momento o problema é que tem isto muito polarizado. Repara, quando a secção 230 foi feita, no final dos anos 90, os partidos não estavam polarizados sobre esta questão e, portanto, é muito mais fácil legislar porque ninguém acha que está a legislar em causa própria. E o problema neste momento é que estamos a legislar em causa própria, porque tanto o Presidente Trump como quem se opõe ao Presidente Trump sabe que esse tipo de legislação vai ter impacto direto na forma como o debate político se vai fazer imediatamente a seguir. E, portanto, a partir desse momento, acho que é muito difícil esse tipo de debate legislativo ser feito com o mínimo de consciência dos efeitos. É muito mais provável que isto se consiga superar passado toda esta fase do que nesta fase. Vamos lá ver. Eu não sou particularmente, como aliás o João sabe, eu não sou particularmente fã do Presidente Trump, nem posso ser porque sou imigrante e, portanto, como imigrante tenho um vested interest aqui em que a agenda seja muito mais próxima do Partido Democrata do que do Partido Republicano. Agora, dito isto, eu acho que as coisas se polarizaram nos últimos 4 anos ao ponto de que é impossível encontrar soluções para isso que sejam minimamente consensuais entre, digamos, as pessoas mais moderadas de um partido e as pessoas mais moderadas do outro partido. Claro. Há aqui a outra questão do monopólio, não é? Que tu referiste bem. E nomeadamente, por exemplo, na questão da Google, e há a questão toda do mercado publicitário e, portanto, claro, há aqui uma abordagem de
mais económica, digamos. Por um lado temos esta ideia de que eles não podem ser os donos da verdade e como é que se afere o que é a verdade, o critério da verdade. Temos aqui uma questão mais jurídica e filosófica até. Mas do outro lado temos a parte económica com, de facto, o estabelecimento destes monopólios, que, aliás, são fruto da inovação. Portanto, como eles inovaram e criaram um mercado novo, ocuparam esse mercado novo de uma maneira que agora é difícil de haver concorrência. Mas aí vamos esbarrar outra vez no mesmo problema, porque nós estamos a falar de empresas que têm uma capacidade financeira virtualmente ilimitada, têm uma capacidade de influenciar a opinião pública também virtualmente ilimitada. O caso da Google consegue influenciar as pesquisas e, portanto, o acesso à informação que as pessoas têm, quer dizer, é uma coisa verdadeiramente até assustadora, de certo modo. E, portanto, a pergunta aqui era um bocadinho a mesma. Se por um lado temos aqui um argumento jurídico ou filosófico sobre o que é que consiste o critério de verdade que permite excluir uma determinada coisa em relação a outra, mas do outro temos um argumento mais prático em relação a práticas de monopólio e de oligopólio. Não? O grande problema é que, como tu te lembras, em parte este debate já foi feito com a Microsoft. Só que quando foi feito o debate de desmantelar a Microsoft no final dos anos 90, que ainda foi a administração Clinton, ele era um debate em que a divisão que havia era aqueles que entendiam que isto é um problema do mercado e que o mercado vai resolver esse problema, versus aqueles que queriam que fosse a autoridade da concorrência, o Department of Justice e as diferentes autoridades regulatórias a fazer o break-up da Microsoft. E vingou essa questão da break-up da Microsoft. Só que esse problema, nessa altura, era uma divisão, digamos, de natureza ideológica. Ou seja, havia quem era mais pró-mercado e havia quem era mais pró-intervenção governamental. O problema agora que tens com a Google é que, em cima dessa possível divisão ideológica, temos as consequências diretas para o mercado político. É que agora já não é apenas uma divisão, eu acho que o mercado resolve ou o mercado não resolve. Não, eu tenho um interesse direto ou não tenho um interesse direto. E isso é que está a complicar tudo isto. É que já não é só uma mera discussão pró-mercado ou menos mercado, como foi da Microsoft, eu quero desfazer a Google ou eu não quero desfazer a Google porque isto tem consequências políticas diretas. Porque a Google, obviamente, toma partido, como o Facebook toma partido, como o Twitter toma partido em termos daquilo que é ou não é a corrente da opinião que devia vingar mais ou menos num debate. E eu acho isso complica imenso e é por isso que todas estas iniciativas que até há do ponto de vista de antitrust, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, com a Google, vão ser muito mais complicados do que foram com a Microsoft. Portanto, tornaram-se instrumentos políticos e de instrumentos políticos corremos o risco que passem a um nível superior, que Exato. É a controlar políticos diretamente também. Sim, mas a grande questão que pode-se dizer, eu acho que é um debate mais académico até do que nos jornais, é até que ponto a raiz do problema não é o caso Microsoft. Porque há quem argumente que o problema disto tudo foi que com a Microsoft percebeu-se que a única maneira de uma plataforma, de uma inovação tecnológica não ser desmantelada é, de facto, fazer lobbying, por outras palavras, ter influência política e, no fundo, tomar parte no debate político. Porque isso leva a que uma parte do debate político o venha a proteger quando tiver que fazer face a práticas anticompetitivas, anticoncorrenciais. E isso, em parte, poderia explicar porque é que a Google fez o tipo de investimentos que fez e o tipo de aproximações que fez, como aliás o próprio Facebook e como outras destas grandes empresas tecnológicas, que uma das coisas que se costuma dizer é a Google, como a Microsoft, eram empresas que inicialmente não tinham nenhum tipo de investimento em lobbying, portanto eram empresas que não investiam, a Microsoft não investia em lobbying, e a partir do momento em que foi sujeito àquilo que foi sujeito, passou a ter um orçamento muito generoso para o lobbying. E isso, evidentemente, distorceu completamente os incentivos. E, portanto, se alguma coisa podemos dizer é que talvez a crise que temos hoje remonta àquilo que foi feito no final dos anos 90. Não, mas nós ficamos aqui com um problema muito grave, pegando naquilo que estás a dizer, a partir do momento em que temos um conjunto no fundo, oligarcas de diferentes mercados e que têm uma posição completamente dominante e que influenciam a opinião pública e o resultado político e garantem que têm políticos ou influenciam largamente o processo político de maneira a garantir a sua própria posição. Quer dizer, isto é uma perversão completa do princípio democrático, de certa forma, não? É o capitalismo corporativista a surgir? Portanto, são as grandes corporações? Absolutamente.
E eu acho que aí é o tal problema de que todo o mecanismo se reforça a ele próprio, não é? Pois. Porque se eles deixarem de ter essa influência, ficam expostos a ter que perder negócio. Logo, para proteger o negócio, têm que ter essa influência e a partir daí tudo isto se reforça. E eu acho que nós estamos a viver, parte do problema que estamos a viver é esse mesmo. Pois, Imaginas alguma coisa que seja capaz de desequilibrar, digamos assim, esse equilíbrio oligárquico que vamos assistir? Quer dizer, o Trump tentou ser isso, não é? Quer dizer, claramente 2016 é um momento disruptivo, de certa forma. E eu penso que parte... Por isso mesmo, o processo vai continuar, não é? Quer dizer, voltamos à mesma questão. Eu acho que uma das questões que podemos equacionar o Trump é comparar o Trump, dada a situação da pandemia e a situação económica que os Estados Unidos estão a ver, que obviamente há muita gente no desemprego e que não é uma situação propriamente de desafogo, podemos comparar perfeitamente ao que aconteceu em 1932, não é? Quer dizer, o presidente Hoover não é reeleito, o Roosevelt ganha, por uma diferença de 17 pontos. Nós não estamos a falar de uma diferença de 17 pontos. Neste momento estamos a falar de uma diferença de 3 pontos. Eu acho que isso reflete isso mesmo. Que há, de facto, uma disrupção e um conjunto de problemas que vai muito para além da conjuntura, porque a pandemia e a economia, no fundo, são uma conjuntura, e que tem a ver com estas questões das próprias plataformas tecnológicas e da forma como a sociedade entende essas plataformas tecnológicas, que eu acho que só se vai agravar. O aspecto positivo, na minha opinião, é que pode acontecer o que aconteceu nos últimos 20 anos, é que outras plataformas tecnológicas possam aparecer, que venham a competir com as atuais plataformas tecnológicas e temos uma renovação dessas plataformas tecnológicas. Mas, de qualquer forma, parece-me que o grande problema que nós temos é que a forma como nós concebemos a democracia, no fundo, as regras da democracia americana em particular, são regras do século XIX para o mundo do século XXI. Sim. E o que nós estamos a assistir é, de facto, isso mesmo. Aquilo que os americanos estavam muito orgulhosos, estão sempre muito orgulhosos frente aos europeus, é dizer que têm uma Constituição com 250 anos. Bem, o problema é esse. É que as regras subjacentes a essa Constituição, as regras eleitorais, estão desajustadas. Nós vivemos no século XXI completamente diferente. E, digamos, o mundo intelectual americano ainda não conseguiu encontrar uma resposta a esse problema. Mas não se corre o risco de alterando, por exemplo, se for esse o discurso e a ideia de que o problema é de alguma maneira constitucional, não se corre o risco de que neste particular momento da história que vamos vivendo, onde temos tanto poder na mão de tão poucos, que se corra o risco de uma mudança constitucional colocar em causa os direitos dos cidadãos dos Estados Unidos da América? Não parece. Depende do que é que se entendesse, porque uma mudança constitucional tem que ser por consenso. Quer dizer, não é possível fazer coisas como se tenta fazer em alguns países europeus. Estou a pensar, por exemplo, na Catalunha, em que 48% querem impor a outros 48% uma mudança constitucional. Quer dizer, isso não acontece, isso não é possível. Quer dizer, é preciso haver consensos, não é? Não estou a dizer que é um consenso de 90%, mas haver consensos. Neste momento não há consensos, portanto, neste momento nem vale a pena levantar esta questão, porque não vai haver um consenso. Nem há consensos para fazer mudanças básicas na administração eleitoral, como nós estamos a ver. Portanto, esse ponto não se coloca. Agora, eu acho que o que nós estamos a assistir é uma insuficiência das instituições herdadas do século XIX, que evidentemente não têm correspondência com a realidade do século XXI. E, portanto, a partir daí, o que nós provavelmente vamos assistir nos próximos 10, 15 anos, é que todas as eleições vão ser problemáticas. Porque, no fundo, desde 2000, praticamente todas as eleições têm sido problemáticas. Quer dizer, não é por acaso. Sim. Nuno, em 2016 elegeram Trump. Depois, Bolsonaro. Tivemos Brexit. Aparentemente, iniciou-se um ciclo de subida de popularidade dos populistas. Agora, na tua perspectiva, caindo Trump, encerra-se o ciclo dos populistas, porque o Boris Johnson está completamente dentro do mainstream já. Fica Bolsonaro sozinho e o populismo morre na praia, 4 anos depois. Eu acho que isso tem a ver com como vamos definir o que é o populismo e o que são estes partidos, não é? Quer dizer, pensemos na Frente Nacional. A Frente Nacional é um partido que existe há 40 anos, e quer dizer que já tem tido evoluções distintas. E, no entanto, é um partido que ainda não conseguiu ganhar uma eleição presidencial em França, apesar de tudo. E, portanto, eu não sei se os partidos populistas vão cair. Quer dizer, Trump, também não sei se o Trump, ele próprio, é um produto exportável, facilmente exportável, porque ele é um produto da sociedade norte-americana. Como eu também, já aliás citaste,
eu também não acho que mesmo a saída pessoal do Trump, mesmo que ele saia e vá para os negócios dele, ou se vai exilar no Canadá ou noutro sítio qualquer, como ele já um tweet qualquer disse que se ia exilar, não sei onde, eu acho que o trumpismo não morreu. Quer dizer, que o trumpismo encontrará, no sentido da coligação que ele formou, encontrará novas caras. E, portanto, também não sei se esse populismo morre assim tão facilmente. Eu acho que tudo isto é um sintoma, de facto, de que nós vivemos uma época em que as instituições estão desajustadas do século em que vivemos e não são capazes de responder àquilo que são os grandes problemas que as pessoas acham que sentem no seu dia-a-dia. Isso não tem a ver só com o facto de algum discurso de esquerda estar completamente desajustado. Tem a ver com a própria democratização do espaço público. Quer dizer, muita da democracia sobreviveu os últimos 50 anos porque o espaço público não estava democratizado. Porque, de alguma forma, era uma democracia de elites. Sim. Ok, nós votamos de 4 em 4 anos, mas o debate é dentro dos meios de comunicação das elites e, portanto, de certo modo, era uma democracia de elites. A democratização do espaço público alterou isto. E as instituições não estão a ser capazes de responder a isto. Portanto, concordas com a afirmação de que a internet e depois, posteriormente, as redes sociais vieram alterar profundamente o paradigma das nossas democracias? Absolutamente. Porque democratizou o espaço público. Quer dizer, eu acho que a grande hipocrisia é fingir que até à internet e até às redes sociais que o espaço público era democrático, quando ele não era democrático. Não era, absolutamente. E, aliás, no caso português, até muito menos democrático, porque era os colunistas do Expresso e do Público, e de mais algum jornal que ali houvesse como independente, que dominavam o espaço público. O resto não existia. E, portanto, isso é um espaço de elites, de debate de elites. Quando isto se democratiza, é evidente que cria uma série de problemas. Também não é por acaso que as elites na comunicação social reagem mal, porque elas perderam o espaço delas. E, portanto, quando se fala as fake news e toda esta questão, é porque elas querem repor um espaço que perderam. De controle. De controle. Mais de controle. De ser a fonte da verdade. É que já não é só o controle da verdade, é a fonte da verdade. Eu acho que... desculpa. Não, ia dizer, não. A partir do momento que eles não são a fonte da verdade, ou deixaram de ter esse papel de fonte da verdade, evidentemente que se altera completamente o espaço. Eu ia concordar com o que estás a dizer, porque acho que isso é muito importante, e de facto o que estamos aqui a assistir um bocadinho, e se calhar esse populismo, o que se chama o populismo é de facto isso, quer dizer, é ser um processo democrático que vem de baixo para cima ao invés de vir de cima para baixo. Mas tu estavas a falar como as elites estando a tentar recuperar a mão nesse processo. Mas aqui pelo meio, juntando com o nosso tema anterior, do que estávamos a falar há bocadinho, a verdade é que se criaram novas elites. E criaram-se novas elites, são estes instrumentos poderosíssimos, porque sem, de facto, a social media, sem os Facebook, sem os Twitter, sem os Reddit, etc., não haveria essa capacidade de ter um processo... desculpem. Começou-me aqui a tocar o computador. Mas estas novas elites substituem as antigas e elas igualmente começam a apresentar este projeto de uma nova verdade. E parecem ser, no caso do Twitter e do Facebook, etc., ideias, quanto a mim, perigosas, precisamente porque têm uma conceptualização daquilo que é real, daquilo que é a verdade e daquilo que não é, e de que eles são esses guardiães. E, portanto, corremos o risco de que esta democratização que tu referias, e muito bem, do espaço público, tenha sido um vislumbre que neste momento rapidamente está a ser capturado por estas novas elites que são produto desse processo de inversão enfim, do sinal, não é? Repara, eu vejo isto como uma questão cíclica, porque se tu olhares para os últimos 250 anos, tu tens persistentemente estes ciclos, não é? Quer dizer, a passagem do absolutismo para o liberalismo é a queda das elites, digamos, da Igreja Católica, no caso do sul da Europa, que dominam o pensamento e que dizem que são os donos da verdade, e quando se abrem os jornais, os primeiros jornais e os panfletos, é uma contestação democrática a isso, e aparecem as elites liberais a dizer que não há fontes da verdade. E depois o que é que tu tens no século XIX? As elites liberais transformam-se elas a fonte da verdade, por oposição ao pensamento católico, que começa a ficar naquele papel de pedir desculpa de existir. Não é? E eu acho que tu tens estas fases. E, portanto, nós estamos a viver esta fase. Tivemos um período de contestação democrática e eu acho que tens razão. Agora o que vais assistir é uma fase em que as novas elites vão querer ser elas a fonte da verdade.
Até, não sei se vamos esperar 10 ou 30 ou 50 anos para haver novas tecnologias que voltam a redemocratizar o espaço público. Mas isso tem a ver porque eu acho que o mercado político, e aqui às vezes os economistas e politólogos estão errados por usar a expressão mercado, é que o mercado político é ele naturalmente dado a oligarquias. Quer dizer, é um mercado que rapidamente é oligárquico. Não é hierarquia, não é? Tem que ter uma hierarquia. E por isso é que nós utilizamos a palavra mercado político e é um bocado errado, porque não há mercado político. O que há é o que estás a dizer, há uma hierarquia que tem momentos de disrupção democrática em que a hierarquia vem abaixo e, portanto, há um reconciliar, mas depois reforma-se, aparece uma nova hierarquia. E eu acho que nós estamos a assistir a isso. Olha, eu gosto muito desse ponto e acho muito interessante e concordo com ele e vou-te dizer o que é que me assusta nisso. E aquilo que me assusta é que este novo processo de reajuste, portanto, este takeover por parte da fonte de poder das novas oligarquias, da Big Tech, digamos assim, é o poder que eles têm sobre esta nova sociedade, porque nós, as pessoas, estamos muito imersos num processo de digitalização, num processo em que cada vez mais a fonte de informação está através desse meio, do telemóvel, através das redes sociais, cada vez mais os jornais, os sites, tudo vive em função dessas redes sociais. E, portanto, o poder de mediação da capacidade de interpretação da realidade é astronomicamente superior. Ao mesmo tempo, estamos a falar de meios que conseguem penetrar dentro daquilo que era uma esfera, até hoje, em todas as revoluções, sempre foi impenetrável, que é a família. Portanto, nós temos hoje em dia, vamos ao restaurante e temos os pais a olhar para o telemóvel e os filhos a olhar para o tablet a ver um filme. É uma coisa que está completamente a mediar e a envolver, a individualizar de uma forma extrema, a separar, digamos assim, aquilo que é a própria fábrica do tecido social. E isso, para mim, é assustador, porque a questão que se coloca é que a partir do momento em que a própria comunidade fica tão dependente destes instrumentos e as pessoas que controlam estes instrumentos têm tanto poder, até que ponto é que vai ser fácil de sequer voltar a ter mecanismos disruptivos, percebes? Nuno Garopa, espera aí só um bocadinho. Eu não concordo exatamente com o que o Nuno Libreira está a dizer agora. Porque a essência das redes sociais, não interessa quanto controle tecnológico possa haver, é a anarquia. Portanto, estes big tech guys, eles não têm o controlo absoluto, linear, daquilo que as pessoas fazem, daquilo que as pessoas pensam. Tentam, e por isso se instituem as International Fact-Checking Network e depois os instrumentos polígrafos, etc., tentando o pensamento. Mas o pensamento é livre e continua a ser partilhado livremente. E também não concordo que, tal como o Nuno Garopa disse há pouco, os senhores liberais do século de há 250 anos, que assumiram o poder depois da oligarquia da Igreja e da aristocracia clássica ligada à monarquia, caiu, que esses tenham saído, porque esses continuam, esses estão firmes no poder, que é o poder associado à Banca Central, que foi criada em 1910 e no final do século XIX. Agora, estes novos tech guys, eles aparecem como uma classe instrumental e estão de facto a ascender, mas são ainda poucos. O poder está ainda por detrás deles. Isto só para dizer que ainda não tivemos a revolução relativa contra os velhos poderes. Provavelmente eles até estão a impor agora uma nova revolução com esta história da pandemia e do Covid. E está tudo em aberto, mas há liberdade. Agora, que as famílias estão de facto a destruturar, os putos com o tablet, os pais a olhar para o telemóvel, isto é de um impacto tremendo, isso é. Mas a democratização existe, ela é real, ela é efetiva. Essa democracia existe. O que é que tu achas, Nuno? Vamos ver, eu acho que aqui temos um problema, o que é que nós entendemos por democratização, não é? Quer dizer, se por democratização entendemos que hoje o pensamento é mais livre do que era há 100 anos, eu estou de acordo, parece-me que hoje o pensamento é mais livre do que era há 100 anos. Se por democratização entendemos o acesso à informação e o acesso ao espaço público, eu acho que nós temos ciclos. E, de facto, eu acho que estamos num ciclo de transição e não sei muito bem onde é que nós vamos acabar nessa questão. Agora, há aqui dois pontos que se levantam. Uma é
o impacto que isto tem na estrutura da sociedade, nomeadamente a questão da família. E aqui eu acho que nós temos que ver isto como um processo na evolução da humanidade. Quer dizer, nós estamos permanentemente a fazer esse tipo de evoluções. Nem todas foram boas, como é evidente. E eu acho que nós vamos definitivamente evoluir para outro tipo de entendimento do que é a estrutura básica da sociedade. Não sei se vamos continuar a chamar família, se vamos chamar outra coisa qualquer. E não acho que essa evolução possa ter aspectos positivos e negativos que, para mim, em muitas questões não são evidentes. Também é por isso que hoje continuar a usar chavões como a direita conservadora versus a esquerda progressista, na verdade, é um pouco errado, porque em muitas questões até a esquerda que quer conservar heranças dos últimos 100 anos, não é propriamente a direita, não é? E, portanto, eu acho que... desculpa. Por exemplo, o papel do Estado, a influência do Estado, isto até é uma questão, enfim, muito mais importante nos nossos países do que propriamente aqui nos Estados Unidos, onde o Estado sempre teve um papel limitado. Esse papel do Estado como planeador, organizador central da vida do ser humano é um papel que a esquerda quer conservar. Que, na verdade, todos estes big techs e todas estas coisas põem em causa. Claro, podemos dizer, bem, mas eles querem transferir esse poder do Estado tradicional para um Estado Big Tech. Claro, mas esse Estado Big Tech não é o Estado tradicional que a esquerda quer defender. Vamos lá ver, aqui há diferenças naquilo que nós estamos a dizer. Agora, onde eu acho que o aspecto mais crucial, na minha opinião, está, é até que ponto estas elites Big Tech querem entrincheirar-se precisamente para parar o processo de avanço tecnológico. Ora, aí está. Que os venha a ameaçar a eles. Ou seja, que aprenderam, voltamos ao que eu estava a dizer, aprenderam a lição Microsoft. Ou seja, nós temos que nos entrincheirar através do processo político, já não é só do processo económico, através do processo político, para parar essa evolução. E parar essa evolução de forma que é aparente, porque vamos continuar a ter novas apps e os smartphones vão ficar cada vez mais bonitos. Portanto, nós temos uma sensação de que a tecnologia está a evoluir, mas na verdade estamos parados, porque estamos a andar à volta da tecnologia que já temos e não estamos a avançar para novas tecnologias. Eu gostava de perguntar uma coisa, porque dos pequenos pensamentos que eu acho que mais me iluminaram as diferentes posições que eu vou tendo perante os desafios do dia de hoje foi chegar à conclusão que aquele velho chavão de que os grandes capitalistas adoravam o mercado livre. E eu cheguei, entretanto, à conclusão que os grandes capitalistas não têm interesse nenhum no mercado livre, porque o mercado livre garante-lhes concorrência em relação aos seus produtos. E, portanto, os grandes capitalistas, neste caso falemos da Big Tech, por exemplo, têm todo o interesse de ter um mercado ultra-regulamentado, completamente controlado, para ter a certeza que eles são o peixe grande do charco, não é? E que todos os outros peixinhos que vão aparecendo não conseguem chegar ao ponto de ganhar dimensão para serem concorrência efetiva ao que eles fazem. E se há um grande Estado que pague muitos impostos e que tenha muita regulamentação, é o preço que eles pagam para ter a certeza que continuam a ser os Big Boss. O que é que pensas disto? Não só estou de acordo contigo, como vou-te contar uma história que parece não ter nada a ver, mas mostra o mesmo estilo de approach. Eu, quando estava a dar aulas no Texas, nas eleições de 2016, as senhoras que limpavam a escola eram mexicanas e não falavam sequer inglês, portanto falávamos em espanhol. E eu disse às senhoras mexicanas, então, agora vocês estão muito tristes porque ganhou o Trump, não é? Porque isto é um enorme problema aqui com o muro. E as senhoras olham para mim e dizem, não, nós somos do Trump. Quer dizer, nós não votamos, tal como eu, somos imigrantes, mas somos do Trump. Eu disse, mas vocês são mexicanas, são do Trump? Sim, porque nós já saltámos para este lado. Agora queremos um muro para que não venham mais. Exatamente. Isto é exatamente a mesma lógica. O mercado é bom para eu acumular capital. Quando eu cheguei onde quero estar, agora é bom fechar isto. E esse é exatamente o problema dinâmico que nós temos com o capitalismo, digamos, cronist, ou como eu digo no caso português, o capitalismo kleptocrático. É que ele é bom, o mercado é bom para eu atingir a posição preponderante no mercado. Assim que eu atingir, eu quero isto tudo completamente fechado e regulado, que é para que mais ninguém não entre. E é por isso que, no caso até português, no fundo, o capitalismo português gosta da lei do condicionamento industrial. Exato. Quem tem saudades é da lei do condicionamento industrial. Porque isso é que era o capitalismo bom. Que era, nós vamos ao Dr. Salazar e o Dr. Salazar escolhe quem são os 3 ou 4 grandes
capitalistas e o mercado está a funcionar. Porque já escolheu Disseste Costa ou Salazar? Não percebi. Dr. Salazar, não é? Não teve Costa, percebi António Costa. Isso é a nova versão do condicionamento industrial /2. /2. Mas no fundo, estamos a fazer piada, mas é a verdade. Quer dizer, o capitalismo, em particular do sul da Europa português, gosta do condicionamento industrial. E, nesse sentido, o mercado é apenas o veículo para acumulação de capital quando necessário, mas quando já temos, não queremos mais concorrência. E isso nós vemos no mercado bancário, como vemos noutros setores, que é evidentemente que isso acontece. Aliás, o nosso problema em Portugal, nas grandes indústrias, é encontrar um exemplo de um mercado concorrencial. Quer dizer, quase todas as grandes indústrias são oligopólios. Agora, o argumento que eles fazem é que são oligopólios naturais porque somos um país muito pequenino, pronto, e com esse argumento... favorecem o mercado, porque são grandes empresas, contratam muita gente e tal, mas mantêm o desenvolvimento tecnológico estagnado e aquilo é uma estrutura fossilizada passada 20 ou 30 anos. Claro, não é? mas a diferença dos Big Techs com algum do capitalismo português é que os Big Techs, nisto, porque eu acho que são um pouco mais sofisticados, conseguem manter a ilusão de que nós estamos a progredir em termos tecnológicos. Quer dizer, o Big Tech continua a fazer o discurso de que estamos a desenvolver novos produtos e novas plataformas. O problema do capitalismo português é que nem esse discurso há. Quer dizer, há um discurso de inovação verde, mas depois não se vê absolutamente nada. E aí é que está alguma da diferença. Mas não é por acaso que, e costumo dar esse exemplo, quer dizer, quais são as indústrias que mais se desenvolveram em Portugal nos últimos 10 anos numa economia estagnada? Não é por acaso que é a advocacia e as indústrias da comunicação, que são indústrias que basicamente vivem do lobbying e da transação, que não vivem de facto... Houve o turismo. Está bem, mas o turismo vamos pôr de lado, porque o turismo é muito cíclico, não é? E tanto é que com a pandemia levou uma enorme inversão. A advocacia e a comunicação não levaram nenhuma inversão com a pandemia. Pelo contrário, continuam florescentes. Isto são indústrias que são perfeitamente legítimas. Não quero com isto dizer que não são legítimas, mas são indústrias de intermediação, não são indústrias de produção. Ora, uma economia que o que desenvolve são indústrias de intermediação significa que o que está em causa, obviamente, é a alocação dos direitos adquiridos. E, fundamentalmente, o que está em causa é a alocação dos direitos adquiridos, mais nada. Quer dizer, não estamos a desenvolver absolutamente nada. Nós estamos sempre a revisitar os direitos adquiridos. Ora, eu acho que nos Estados Unidos estamos um pouco longe ainda disso, felizmente, apesar de tudo, por causa da dimensão, por causa das pressões económicas, mas no fundo eu acho que o grande papel das Big Tech é precisamente tentar travar o avanço tecnológico, parecendo que são elas que estão a fazer o avanço tecnológico. Ok, Nuno. Olha, foi um prazer, genuinamente, uma excelente conversa, gostei muito. Espero que tenhamos a oportunidade de repetir alguns no futuro, a vir aqui às conversas do Contra. Um abraço também para o João e para os nossos telespectadores e até à próxima ao regresso da Conversas do Contra. Só falta dizer uma coisa, não se esqueça de subscrever em baixo no YouTube e ativar as notificações. Obrigado, Nuno. Obrigado a todos.